Tema de hoje: por que paixão de Cristo? Por que paixão de Cristo? Por que Semana Santa? Essas perguntas as pessoas às vezes não fazem, elas simplesmente praticam, na maioria das vezes sem entendimento do que significa tudo isso. Para quem não sabe, Páscoa é uma palavra que, traduzida para o português, quer dizer passagem. E essa Páscoa, ela foi instituída para o povo hebreu, que saiu lá do Egito. Nessa sua saída, quando eles estavam se preparando, Deus deu a ordem, o anjo da morte iria passar por lá. Deus deu uma ordem para que eles pegassem um cordeiro sem mácula, sem defeito, que eles sacrificassem esse cordeiro, e com o sangue deste cordeiro eles pudessem passar nos umbrais de suas portas, das entradas de suas casas. E quando o anjo da morte passasse, ele viria aquela maca e passaria direto. E quando eles saíssem dali para viver a liberdade que Deus havia proposto, preparado para eles, todos os anos eles deveriam comemorar a Páscoa. E os hebreus, os judeus hoje, os israelitas, como queiram, até hoje eles praticam isso. Essa festa de Páscoa, ela durava um tempo, e durante os séculos eles vinham de várias províncias onde eles estavam espalhados para comemorar a Páscoa. E a determinação, o ensino da palavra de Deus é: vocês vão comemorar uma vez por ano essa Páscoa, para que vocês se lembrem durante essa comemoração do que Deus fez por vocês. Afinal de contas, vocês eram escravos, vocês estavam condenados a passar o resto da vida escravizados. Deus se lembrou, Deus tinha uma promessa, uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e Deus cumpriu isso. Então, lembrem-se, comemorem, mas lembrem-se nessa comemoração que vocês eram escravos, e agora vocês estão livres. E foi mais longe a palavra: ensinem isto aos seus filhos. Quando vocês forem comemorar a Páscoa, pelo caminho, vai ensinando. O quê? Criança pergunta: papai, mamãe, por que nós estamos indo para esse lugar? Nós estamos indo comemorar uma festa chamada Páscoa, passagem. Ah, é? Por quê? Porque nós éramos escravos e nós passamos da escravidão para a liberdade que o Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, proporcionou isso. Ele tinha feito uma promessa e ele cumpriu essa promessa. E o mais legal, filho, filha, é que este Deus, nós podemos acessá-lo. Nós vamos chegar lá, haverão holocaustos, sacrifícios, nós vamos comer, nós vamos adorar, nós vamos lembrar que Deus ainda continua conosco, e Deus nos ajudou, Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus nos deu uma terra que mana leite e mel, e Ele está conosco todo o tempo. Tá bom, filho, filha? É por isso que nós vamos para lá. Essa era a determinação, e eles cumpriram isso, boa parte deles. Aí o tempo passou, veio Jesus. Jesus morreu numa cruz, todos sabem. Muitos aceitam, outros não. Essa morte de Jesus proporcionou a liberdade ativos do pecado para a liberdade que Cristo nos trouxe e acesso livre a Deus.
não precisava mais fazer sacrifícios, holocaustos. Era só entender o sacrifício único que Jesus fez na cruz, para que pudéssemos viver livres. Aí Jesus veio, Jesus morreu, você sabe, ele foi crucificado, ele morreu, ao terceiro dia, domingo de manhã, bem cedinho, ele ressuscitou, e todo o poder nos céus e na terra já estavam na mão de Jesus quando ele ressuscitou. E ele disse, olha, ele deu várias determinações, tirou dúvidas, abençoou, curou, e ele disse, eu vou, mas eu voltarei para buscar a minha igreja, voltarei para buscar aqueles que foram lavados e remidos pelo meu sangue. Essa situação de Páscoa, depois de Jesus, o inimigo, ele é muito astuto. O inimigo tentou de alguma forma, e tenta até hoje, tirar do entendimento das pessoas essa questão de Páscoa. Você sabe, surgiu ao longo dos anos o chamado coelho, que dizem ser da Páscoa. Esses coelhos lembram, por serem da Páscoa, coelhos não botam ovos, mas na cabeça das pessoas, o coelhinho da Páscoa é que traz o ovo, que chamam da Páscoa, e na verdade o ovo não é da Páscoa, o ovo é de chocolate, porque ele é comido na época da Páscoa. E isso começou a ser inculcado no coração, na mente das crianças, das gerações. E aí uma das religiões que adotou parte deste ensino bíblico, que perdurou durante anos e perdura até hoje, essa religião, ela trouxe alguns ensinos diferentes da Bíblia. E aí a minha questão: por que Semana Santa? Por que Sexta-feira da Paixão? Qual é o sentido disso? Isso foi colocado na cabeça das pessoas. Aí tem aquele negócio, as pessoas que são católicas, depois do carnaval, que é uma festa da carne, é uma festa do pecado, onde as pessoas extravasam os seus desejos, os seus pensamentos. Aí depois do carnaval elas passam 40 dias se preocupando em purgar todos os pecados que elas cometeram no carnaval e durante a sua vida naquele último ano. E nessa sua purgação, eles fazem sacrifícios. Alguns se autoflagelam, outros ficam, por exemplo, sem comer carne durante 40 dias, durante uma semana, durante alguns dias. E muitas pessoas fazem isso sem saber por quê. Repito, Semana Santa, durante a Idade Média, essa semana começou a ser contada como Semana Santa. Já a tradição reformada protestante, no século X, do século XII, começou a lutar contra isso, rejeitando essa interpretação de que aquela semana que antecede a Páscoa, ela é santa. E outros costumes vieram para a igreja evangélica. Por exemplo, a igreja evangélica, algumas ainda, igrejas evangélicas, têm o hábito de na ceia, chamar a ceia de Santa Ceia. Meu irmão, não existe Santa Ceia. Existe um quadro que um pintor no passado desenhou, Jesus numa mesa com os seus 12 discípulos partindo ou comendo a ceia. Aí aquele quadro foi denominado a Santa Ceia do Senhor Jesus. Primeiro, naquela época não tinha esse tipo de mesa. Segundo, eles não se reuniam daquele jeito, era uma outra formação. Terceiro, Jesus, ele trouxe o reino dos céus.
para alcançar pessoas e mostrar, tirar os pecados das pessoas. O único que pode tirar pecados, perdoar pecados, é Jesus. Então, o que a religião ensina, que você tem que se sacrificar, que você tem que isso, que você tem aquilo, isso são ensinamentos errados. E as pessoas, por não conhecerem a Bíblia, elas se submetem a isso. E por isso a gente vive hoje uma ignorância em relação à Páscoa, a celebração da Páscoa. E se você olhar para a semana de Jesus, interessante, no domingo que antecede, o que começa a semana que Jesus, claro que lá no Oriente Médio, domingo para eles é um dia normal, lá para eles o mais importante é o sábado, né? E até entende-se alguns historiadores bíblicos que Jesus, ele ressurgiu justamente, ele ressuscitou num domingo para até quebrar essa máxima, porque Jesus lutou contra esse negócio de guardar o sábado, e aí é a lei manda isso. Jesus falou, eu não vim mudar a lei, mas também, se alguém está doente, se alguém está precisando de ajuda, se tem um animal num buraco, você não vai fazer nada porque é sábado. Jesus ensinou sobre isso. E ele disse, ele é o Senhor do sábado. Se tem alguém que teria direito para mudar o sábado para o domingo para a segunda, esse alguém é Jesus. E nesse seu ensino que ele trouxe, lembrando agora no domingo anterior, a Bíblia relata, eu quero ler com você, em Marcos capítulo 11, essa entrada que a Bíblia chama de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos capítulo 11. Essa entrada de Jesus, glória a Deus, vou esperar você achar aí. Achamos? Amém? Antes de lermos aí, essa entrada triunfal de Jesus, ela foi profetizada anos e anos antes. Acompanhe aqui no telão, se está funcionando, amém? Zacarias 9:9, Zacarias, o profeta, disse: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ou seja, pelo menos uns 300 anos, 400 anos antes de Jesus ter essa entrada triunfal, a Bíblia já previa e já havia essa profecia que o Rei dos Reis, que os judeus aguardam até hoje, que eles não aceitaram, a maioria deles, Jesus entrando assim, porque na cabeça deles, Jesus, assim como veio uma carruagem de fogo, houve um redemoinho, esse redemoinho levou Elias, eles imaginam que esse Jesus, ele vai voltar assim. E quando Jesus entra, humilde, como diz aqui, e montado num jumento, os caras falam, esse cara está doido, isso aí não é o Jesus, o Messias prometido. Enfim, Marcos capítulo 11, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Bet-Fagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, versículo 2, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, 0 quilômetro. Desamarrem-no e tragam-no aqui. 3, se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Diga-lhe, o mestre ou o Senhor precisa dele e logo devolverá. Versículo 4, eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, 5, alguns dos que estavam ali, lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Versículo 6, os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Versículo 7, trouxeram o jumentinho a Jesus,
puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Versículo 8: muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Versículo 9: os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Versículo 10 e último: bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Só até aí. Domingo, Jesus entrou na cidade, em cima do jumentinho. Enquanto ele entrava, as pessoas tiravam seus mantos, se colocavam, outros estendiam ramos de árvores pelo caminho dele. Semana que dizem que é santa, segunda-feira, Jesus está caminhando com seus discípulos perto, para uma outra cidade perto. Ele sente fome e ele fala: vou dar uma olhadinha naquela figueira ali. Ele viu a figueira, ele foi procurar fruto, não encontrou. Aí ele, segundo o texto bíblico, eu não tenho tempo para citar todos eles aqui, Jesus não viu fruto, amaldiçoou aquela figueira. Esse mesmo dia, segunda-feira, Jesus foi para o templo. Chegando lá no templo, ele viu que o templo parecia mais uma 25 de março do que um templo de adoração a Deus. Que na entrada os caras negociavam tudo. Segundo historiadores, para vocês terem uma ideia, até o sacrifício que as pessoas iam realizar, que antigamente a pessoa pegava, criava e levava, até isso, segundo alguns historiadores, tinha disposição para eles comprar e ir levar e sacrificar. Não tinha nem a preocupação de se preparar para isso. Chegava lá: vou sacrificar aí, eu não trouxe animal, você tem um para vender, você tem um pombo, você tem... me dá aí. E isso virou um comércio que Jesus entrou e... Meu irmão, imagina Jesus entrando no templo, vendo tudo isso. Eu vou falar aqui que nem o pop do Brasil aqui, deu umas bicas na mesa, empurrou cadeira e falou que vocês estão transformando a casa do meu pai num covil de ladrões, pelo amor de Deus. Semana Santa, tá? Muito provavelmente ele voltou para Betânia nessa mesma segunda, e na volta, no final da tarde, começo da noite, quando os discípulos passaram, eles viram a figueira amaldiçoada por Jesus seca. Aí na terça-feira, Jesus está no templo novamente, e Jesus ensina no templo, fala sobre o reino de Deus. Algumas pessoas que não concordavam na época, os fariseus e tal, eles começaram a querer discutir com Jesus. Mas a maioria das pessoas que estavam ali, aquilo que Jesus falava soava bem aos ouvidos, era diferente dos rituais, da religiosidade que aquele povo, que aqueles fariseus ensinavam. Então, como o povo queria ouvir Jesus, aqueles fariseus, nesse dia, terça-feira, eles começaram a tramar, falaram: a gente precisa dar um jeito de matar esse cara. A gente precisa dar um jeito, porque do jeito que está indo, nós vamos perder a nossa boquinha. O povo vai começar a seguir esse cara e nós vamos perder a igreja, vamos perder o povo, vamos perder a credibilidade que nós temos com Roma. Então, eles saíram dali, quarta-feira, eles armam um plano para matar Jesus, na Semana Santa. Jesus, ele avisa os seus discípulos: olha, eu vou morrer, e vocês têm que se preparar para isso, vamos nos preparar para isso. Nessa quarta-feira, Jesus entra na casa de uns conhecidos, e uma mulher com um vaso de alabastro entra. Vocês já devem ter lido essa história. E ela pega aquele perfume cheiroso, caríssimo,
e derrama aos pés de Jesus, sobre a cabeça de Jesus. E aí Judas, que era o traidor e o tesoureiro daquele ministério, que segundo o texto mais roubava a oferta do que abençoava, ele olha para aquela situação e fala assim: pô, não podia pegar esse unguento aí, esse perfume que é caríssimo, e vender e dar dinheiro para os pobres? Mas ele falou isso porque ele queria pegar o dinheiro. E Jesus falou: olha, os pobres vocês vão sempre ter com eles, mas esse tipo de ação, o que essa mulher fez, o que ela dedicou, isso vai ficar nos anais da história. Ela vai ser sempre citada, como eu estou citando aqui hoje, a atitude de uma mulher que adorou a Cristo Jesus. E ele mesmo disse, inclusive ela está me preparando para quando eu for para a tumba da época. E de novo os caras querendo acabar com Jesus. Quinta-feira, Jesus dá instrução aos seus discípulos e fala assim: a gente está chegando a Páscoa, nós precisamos comemorar a Páscoa. Então, vocês vão lá na cidade, procura tal coisa, tal pessoa, tal lugar, diga para eles por que nós vamos estar lá, e lá nós vamos ter um momento nosso, tá bom? Beleza, vocês vão fazer isso, quinta-feira, vamos fazer. Os discípulos foram, acharam a casa que Jesus tinha indicado, falaram com o dono dispôs a casa, eles prepararam o pão, prepararam o vinho, e quando Jesus estava sentado com os 12, do jeito da época, que ele ia partir o pão, antes de partir o pão ele fala assim: olha, um de vocês vai me trair. E aí perguntam, eu, até que Judas olha para Jesus e fala assim: porventura não sou eu, né, Jesus? E Jesus olha para ele e fala assim: sim, é você. E Jesus pega o pão e parte e dá para o traidor, e dá para os outros, e eles comem. Depois ele pega o cálice e fala: ó, esse cálice é o cálice da nova aliança que eu tenho com vocês. A partir de agora, a Páscoa de vocês vai ser diferente do jeito que vocês comemoravam. A Páscoa agora vai ser de outro jeito. Por quê? Porque eu vou dar a minha vida por vocês e por toda a humanidade. Como assim, Jesus? Eu vou morrer. Foi nessa hora que Pedro falou: não, Jesus, o senhor não vai morrer, estou contigo e não abra até o fim. E você sabe o que aconteceu com Pedro quando Jesus foi preso. Na sequência desses eventos, Jesus, ele deu algum discernimento, algumas instruções aos seus discípulos acerca do que aconteceria. Jesus, ele pega uma toalha, coloca na sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele termina, ele diz para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Tipo assim, o mestre que vocês chamam de mestre está aqui humildemente lavando o pé de vocês. Ou seja, lembra quando eu falei que eu vim para servir? Eu só não falei de boca isso, eu estou vivendo aqui. Entenderam isso? O maior seja o menor. Vocês estão aqui para servir. Claro, mestre, entendemos. E Jesus ora. Antes de encerrar aquele culto, ele ora. Essa oração está registrada, se eu não me engano, em João 17. Jesus ora pelos seus discípulos para que Deus os fortaleça. Jesus ora por aquela geração. E Jesus também ora por todos nós. Eu e você que estamos aqui hoje. Lá atrás, Jesus orou por mim e por você. E aí ele foi para o monte, cantaram os louvores, saíram, foi para o monte orar. Vimos aqui a encenação das crianças, Jesus orando e os discípulos dormindo. Até que ele foi preso. E foi levado na madrugada de sexta-feira preso. E na sexta-feira houve aquele chamado julgamento de Jesus, de madrugada de sexta-feira, de quinta para sexta.
Levaram para um lugar, levaram para outro, levaram para Roma, para o representante, desculpe, de Roma, lá naquela província, Pôncio Pilatos. Ele lavou as mãos, houve aquela questão: solto quem, ele ou solto Barrabás? Barrabás é um grande bandido aqui, que vocês estão por aqui com ele. Vocês estão por aqui, o cara está preso porque ele é bandido, roubou, matou, destruiu e tal. Vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás? O que eles gritaram? Não, deixa o bandido vir para cá. A gente quer ficar com o bandido. Povo é povo. E na sexta-feira de julgamento, Semana Santa, Jesus foi julgado, foi levado para um lugar, começo da manhã, 6 e pouco da manhã, e foi subjugado. Colocaram uma coroa de espinhos, chibatadas nas suas costas. Naquela época as chibatas, elas tinham na sua ponta pedaços de osso de animais apontados, que quando eles davam nas costas e puxavam, arrancava pedaço de carne. Jesus sofreu com essas chibatadas, colocaram uma coroa de espinhos. Você não é rei? Vou te dar uma coroa. Pegaram ali de uma roseira, fizeram, colocaram na cabeça dele, pegaram um pedaço de madeira e bateram para socar na cabeça. E aí às 9 horas da manhã, colocaram os pregos nas mãos de Jesus, nos seus pés, levantaram a cruz, cumprindo o que Jesus tinha dito, e João registrou no capítulo 3, versículo 15, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, aquele povo que era pecador, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ficou das 9 da manhã às 3 da tarde, 6 horas, num sol escaldante. Ele pede água, dá um vinagre. Ele está ali, exposto, 2 bandidos do seu lado. Meu irmão, minha irmã, naquela época, a crucificação era a pior morte que havia por Roma para com os bandidos. Era a pior morte, era a crucificação. E aí Jesus foi crucificado, ficou 6 horas, com as mãos estendidas, pregos nas mãos, pregos nos pés. Às 3 da tarde, segundo os textos, ele não aguentava mais. E aí ele entregou a sua vida. Zacarias capítulo 12, versículo 10, acompanha aqui no telão. O profeta Zacarias também falou acerca de Jesus o seguinte: derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Jesus entregou o seu espírito. Jesus, antes de morrer, sofreu, e quando morreu, um soldado com uma lança, para ver se ele tinha morrido, o fura do lado de cá, verte água com sangue. E aí depois de talvez 1, 2 horas, correu na mesma sexta-feira o seu sepultamento. José, o chamado de Arimateia, Nicodemos, que tinha ido ver Jesus na noite com medo de ser reconhecido, depois que ele falou com Jesus, ele se converteu. Esses 2 pegaram o corpo de Jesus e levaram para o lugar, e já estava reservado, um deles tinha essa condição. Durante o dia todo de sábado, Jesus ficou ali naquele lugar, e parece que houve assim algo dizendo o seguinte: já era, acabou. Vocês viram aqui as crianças, os discípulos, quando viram isso, quando souberam disso, esmoreceram, entristeceram,
Fizeram até uma reunião no sábado para o domingo, tipo assim, e agora o que nós vamos fazer? Jesus falou que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, agora ele morreu, e aí? Mas nos domingos de manhã, os 4 evangelhos relatam isso, Mateus, Marcos, Lucas, João. Jesus já não estava mais no túmulo, porque ele ressuscitou. E eles indicam nos evangelhos o aparecimento de Jesus para com os seus discípulos que estavam reunidos, perdidos. Jesus chega e eles vêm. Tomé nem acreditava nisso. Quando eles viram Jesus, quando eles entenderam o que Jesus falou, e Jesus não estava brincando, ele disse: eu morri, mas é preciso a semente ser lançada na terra. Quando a semente morre, nasce algo que dá muito fruto. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o fruto de Deus, a árvore de vida, a bênção do Senhor nosso Deus veio para toda a humanidade através de Jesus Cristo. Interessante que essa semana decisiva, cheio de altos e baixos, é chamada de Semana Santa. Eu li todos esses textos, sinceramente eu não achei nada de santo aqui. Aí vem a pergunta: por que paixão de Cristo? Interessante que essa palavra paixão, ela vem do latim passio, que significa sofrimento, ato de suportar, aguentar e sentir muitas coisas boas ou ruins. Paixão, a palavra quer dizer isso. Assim, a vida dessa palavra do latim, passion, paixão, ela se resumia em designar ações negativas, coisas ruins que aconteceram com Jesus. Então, eu particularmente não curto muito esse negócio de sexta-feira da paixão, né? Sábado de aleluia. Antigamente, não sei se faz isso hoje, mas antigamente, quando eu morava em São Vicente, depois para Araçatuba, interior, no sábado o pessoal pegava um boneco, amarrava no poste. É Judas, vamos massacrar Judas. Todo mundo ia com um pedaço de porrete, pá, pá, pá. Alguém já fez isso aqui alguma vez? Obrigado, não precisa ter medo não, tá? É que você não conhecia, você era ignorante. Desculpa a palavra ignorante no sentido de não conhecer a Bíblia, tá? Por favor. Irmãos, eu ia na igreja, mas os vizinhos pequenos, eu tinha o quê? 10, 12 anos, eu achava legal pegar um pedaço de pau e dar. Que sentido tem nisso? E quando você fala paixão, paixão é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque paixão, quando ela não é controlada, ela deixa a pessoa até meio doida. Tem cara que fica muito apaixonado pela mina, e a mina fica muito apaixonada pelo cara, que ela destrói a vida do cara, ou o cara destrói a vida dela. Paixão é um negócio de tomar muito cuidado. Aliás, até um adendo aqui, o meu pai, ele se chamava Antônio Paixão Fernandes Martins. E por quê? Porque meu pai nasceu numa sexta-feira da Páscoa, Paixão. Como a família era católica, hoje, sexta-feira da Paixão, nasceu o Tonico, vamos colocar Paixão no nome dele. Eu fui entender isso anos depois, perguntando para o meu pai: por que Antônio Paixão? É porque eu nasci numa sexta-feira da Paixão. Então, o que eu quero te mostrar hoje aqui, irmãos, é que dentro dessa máxima que se criou acerca da Páscoa, e se você olhar para a paixão, como eu disse, é algo passageiro, é algo que se não tiver controle destrói. E Jesus, tem até uma música que se canta: apaixonado, eu estou apaixonado por... Irmão, paixão é um negócio que tem que tomar cuidado, porque Jesus não se apaixonou pela gente,
Jesus amou a gente de uma forma incondicional. O amor de Deus foi revelado através de Jesus. Ele amou. Como eu disse há pouco na oração, eu vi um post hoje de manhã, acho que de Agostinho, ele disse assim: Jesus poderia ter descido da cruz, mas ele preferiu subir do túmulo. Ele foi fiel até o fim. E aí entra essa questão de agora, porque os crentes, os cristãos, que se dizem cristãos, discípulos de Jesus e tal, parece que não entenderam a morte de Jesus do jeito que foi brutal. Irmão, se você furar o teu dedo com a agulha, você já fala ai. Ontem eu estava no hospital visitando a Sarinha, o enfermeira lá chegou para colocar o remédio, e ela tomando o remédio, ai. Falei, calma. Você imagina enfiar um negócio parecido com um dormente, aquilo que prende os dormentes na linha de trem, aquele negócio grande de ferro grosso, na mão, na outra mão, junta os pés e fura bem no meio aqui, ó. E aí fica 6 horas pendurado desse jeito. Porque nas encenações de hoje, Jesus ainda coloca um negocinho para ele ficar ali, né? Já viram, né? Na cruz, coloca lá, ele fica lá em cima assim. E mesmo assim, na cruz desse jeito, gente, o cara não aguenta muito tempo. Mas Jesus suportou 6 horas na cruz. Antes disso, chibatadas, coroa de espinhos, desprezo. Sabe que é alguém que estava dando a vida pela humanidade passar e as pessoas cuspirem de desprezo? Era isso que Jesus passou, foi isso que Jesus passou. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele foi até o fim, não porque ele tinha paixão por nós, porque ele nos amava mesmo com o amor de Deus. Por isso, por não ter pecado, a Bíblia nos ensina que por isso também ele venceu a morte, ele venceu o pecado. A morte não tinha domínio sobre ele. Ele ressuscitou no domingo de manhã cedinho. Porque a morte não tem poder sobre Deus, ao contrário, Deus tem o poder sobre a morte. E através da sua morte agonizante da cruz, que se você parar para pensar, você fala assim: meu Deus, como é que ele sofreu? Esse sacrifício que ele realizou na cruz por mim e por você, para quê? Por quê? Para a gente chegar na semana antes da Páscoa e ficar, essa semana é santa, essa semana eu não posso pecar. Chegou o Alex aqui, dá licença, vou usar aqui você, a Cris, e o Alex fala assim: essa semana é santa, tá? Então por favor, não mexe muito comigo, porque eu não quero discutir com você. Tá bom, Alex, então também, né? Vamos evitar a discussão, porque a semana é santa. Como no carnaval, vamos no carnaval, vamos esbaldar, vamos xingar, vamos usar máscara, ficar pelado, fazer sexo, beber, cheirar, faz o diabo, aí acabou, agora vamos passar 40 dias, oh Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí acaba, hoje, domingo, acabou a Semana Santa, e aí volta tudo normal. Vai Corinthians! Entende, irmãos, que falta hoje na cabeça dos crentes esse entendimento? Que Jesus não morreu para passar uma semana só. Não briga comigo, tá, irmão? Ai, Deus, me dá paciência essa semana, Senhor. Não. É todo dia, como disse Jesus, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Porque na Semana Santa é uma festa de Páscoa. Então eu comemoro, você comemora a Páscoa. Que Páscoa é essa dos cristãos? A passagem. Todos éramos escravos do pecado. O diabo, através do pecado, dominava as nossas vidas. Aí Jesus
veio, morre na cruz, quebra esse laço, destrói essa cadeia e diz: venham a mim vocês que estão cansados e oprimidos, que eu tenho alívio, eu tenho vida, e vida com abundância para te dar. Esse foi Jesus. Aleluia. Então o que está acontecendo hoje no meio das igrejas? As pessoas perderam a noção do que é sagrado, do que é santo, do que é real. Eu não vou nem falar aqui, porque feriado, né? Feriado, aí, feriado, semana cristão, Semana Santa, feriado. O que eu vou fazer? Vou viajar, vou descansar. Não, mas é o contrário, essa semana é a semana de você ir para a igreja, de você comemorar, de você lembrar, de você se ajoelhar. Eu tive vontade aqui, quando as crianças estavam aqui na frente, que vontade de ajoelhar, levantar a mão para falar assim: obrigado, Jesus, que era para eu estar morto e ir passar a eternidade no inferno, e agora eu não vou mais, porque o Senhor me deu vida, eu te reconheci como o Senhor e Salvador da minha vida, o Senhor perdoou os meus pecados, o teu sangue derramado valeu para a minha vida é tua, Senhor, glória a ti. Fiquei com vontade de fazer isso. É que para não escandalizar, né, o pastor e tal, fiquei na minha. Mas hoje as pessoas estão perdendo a noção do que é sagrado, do que é profano. Páscoa, para muitos, é comer ovo e chocolate. Eu não posso comer carne, aí eu como frango, como ovo. Por quê? Porque a Semana Santa não pode comer carne. Aonde está escrito isso na Bíblia? Não sei, mas falaram, né? Falaram. Quer dizer que se falarem para você pular de cabeça para baixo do viaduto do chá, você vai. Você não lê Bíblia, você não se aprofunda, você não conhece. Por isso que as pessoas lá fora muitas vezes rejeitam a gente, que fala assim: esse povo aí, eles querem ser... Não, gente, só tem uma diferença daqueles que leem Bíblia para aqueles que moram lá fora. Porque tem muita gente na igreja, irmãos, que não lê Bíblia, que não conhece Bíblia, que não entende que o que vale mais para ele na Semana Santa é estar na presença de Deus. Mas não só na Semana Santa, todos os dias do ano a gente tem que estar na presença de Deus. Porque Jesus falou o seguinte, Mateus 28:20: eu estarei com vocês na Páscoa todos os anos. O que ele falou? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Jesus está comigo todo dia, e Ele está, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço, com o que eu falo, com o que eu penso. Eu tenho que respeitar a minha esposa, a minha família. Eu tenho que respeitar os meus amigos, os meus irmãos em Cristo. Eu tenho que buscar unidade, buscar amor. Eu tenho que fazer isso, por quê? Eu tenho que fazer? Não, eu escolhi fazer isso. Porque agora Cristo abriu os meus olhos, desvendou os meus olhos. E eu posso viver uma vida diferente, não só na semana que antecede a Páscoa, ou no domingo de Páscoa, na sexta-feira, chamada sexta-feira que Jesus morreu, que chamam de paixão. E eu repito aqui, eu não entendo nem por que chamam de paixão, se bem que eu expliquei para você, né? Foi a sexta-feira que Jesus entregou sua vida. Nessa sexta-feira, nós como cristãos, a gente deveria mesmo sentar juntos, orar juntos, fazer como os antepassados, né? Vamos cantar, vamos adorar, porque era para a gente estar passando o que Jesus passou, porque o castigo era para a gente. Nós merecemos ser castigados, porque nós é que pecamos. Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós. Aliás, Ele deu a vida por toda a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Mundo, do grego para o português, é gente. Deus amou gente de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para trazer vida, para trazer perdão, para trazer entendimento,
E a maioria da humanidade, quando você fala disso, fala, não, eu prefiro viver a minha vida. Eu prefiro viver assim, tá bom para mim assim. Escuta, mas você vai passar a eternidade longe de Deus? Não, mais para frente. Escuta, mas a gente está vivendo num mundo que a gente não sabe nem se vai estar vivo daqui meia hora, uma hora. E infelizmente nós estamos vivendo isso hoje, as pessoas desprezam. Ou seja, o que é profano parece que vale mais para as pessoas do que é sagrado. E sagrado, meu irmão, por exemplo, esse culto aqui é um momento sagrado, porque Deus está aqui. Como eu falei domingo passado, como eu falei quinta, se você tem uma mente transformada, você vai vir para o culto para adorar mesmo a Deus. Não importa quem canta, não importa quem prega, não importa quem está do lado, você vai adorar a Deus, porque você é grato a Ele por tudo que Ele já fez por você, tudo que Ele já preparou para você, tudo que Ele vai ainda fazer por mim e por você. Nós temos que exaltá-lo, nós temos que adorá-lo, nós temos que glorificá-lo, não só no domingo de Páscoa, mas todos os domingos, todos os dias, levantar de manhã e dizer, obrigado Jesus, porque a tua vida está em mim, o reino do céu chegou até mim, eu tenho esse privilégio de viver isso. Para te dar um pouco mais de entendimento sobre isso, quero ler um texto aqui e encerrar. 2 Timóteo capítulo 2, quero ler com você. Se você puder até abrir e ficar em pé, nós já vamos encerrar. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, pode procurar que tem na Bíblia, eu espero. E claro, depois de lermos e orarmos, a gente tem que cantar. E a gente vai cantar porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse assim, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus. Amém? Está certo aí? Para quê? Para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Versículo 15, Paulo está falando para Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ô Timóteo, te dou outro conselho, 16, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, gente fofoqueira, é terrível a fofoca, né? Ainda bem que aqui na igreja não tem isso, né? Meu Deus. Olha, irmãos, pausa aí. Se Deus mandasse um raio na cabeça do fofoqueiro, muita gente já tinha partido daqui, viu? Dessa terra, da igreja. Eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus eu mandava. Mas Deus é bom, né? Deus dá oportunidade e tal. Vamos lá. 16 de novo. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Versículo 17. O ensino desses assim, alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. 18. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Meu irmão, a minha oração é que o Senhor te conheça nesta manhã. E afaste-se, ele diz para Timóteo, da iniquidade
todo aquele que confessa o nome do Senhor. Presta atenção nisso. Versículo 20. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns desses vasos são para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Ele ainda diz para Timóteo 22, Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé e o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Versículo 23, evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. 24, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. 25, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. E para quê? 26, para que assim voltem à sobriedade, sejam sóbrios e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Capítulo 3 agora, versículo 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Versículo 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Versículo 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Só até aí. Por que eu li esse texto? Porque se você olhar para a igreja do século 21, é isso que você vê. Infelizmente, pessoas que não têm compromisso, não sabem discernir o que é profano e o que é santo, se envolvem em tudo quanto é discussão tola, bobagem. Em vez de falar de Jesus, fala de bobagem. Aí você lembra, poxa, Jesus sofreu tanto para viver isso? Não é possível. Não é possível. Jesus negou-se a si mesmo. Jesus ouviu o povo, ele e Barrabás. O povo escolhendo Barrabás, o profano, e ainda gritando: crucifica-o, tem que crucificar mesmo. Quer dizer, todo esse sofrimento, para quê? Como eu vi esses dias, domingo passado, vindo aqui para a igreja de manhã, aqui em cima, perto do bar, restaurante de irmão aqui da igreja, vinham umas mulheres com uns pedaços de ramo na mão, assim, de árvore e tal. Nada contra, mas eu pensei o seguinte: acho que elas não sabem porque elas estão carregando isso. E você vai fazer isso aqui, vai jogar para Jesus, Jesus não vai passar mais aqui, Jesus já está aqui. Ele não vai montar mais numa jumentinha, já foi. Ele está vivo, ele tem todo o poder. Ele não está mais na cruz, a cruz está vazia, porque a morte não tinha poder sobre ele. Mas a ignorância das pessoas fazem isso. Então chega num culto de ceia, que é um culto ápice. Eu não vou na ceia porque, infelizmente, eu estou cansado. Eu vou viajar, porque final de semana prolongado. Mas é a ceia, aquele momento que Jesus falou para os seus discípulos assim: eu não vi a hora de estar aqui com vocês reunidos, para a gente estabelecer isso. Aquele momento. Ou seja, a igreja de hoje, os crentes de hoje, está difícil de entender.
E eu estou te trazendo essa palavra. Podia falar aqui de Páscoa e tal, como todo mundo fala, mas eu preferi estudar, escolher isso, porque hoje em dia a igreja que fala de Jesus não ama como Jesus ama. A igreja que fala de Jesus não falta quebrantamento, falta arrependimento, falta choro pelo pecado. Caramba, eu pequei, meu Deus do céu, chorar por isso e pedir a misericórdia e não viver na prática do pecado. Eu vou usar uma expressão que se usa muito hoje no meio do povo: falta engajamento. Falta engajamento das pessoas na igreja, na obra. As pessoas vão para a igreja, mas elas não são mais transformadas. Do jeito que entra, sai. Quer dizer, a igreja evangélica hoje, eu via isso desses dias de um pastor de renome aqui no Brasil. Ele disse: a igreja evangélica hoje ela é mais conhecida pelos escândalos do que pelos milagres de Jesus, do que pela vida dos crentes. Eu sou inscrito, né, num canal de um camarada que ele publica as loucuras que se fazem nas igrejas por aí. Os profetas de plantão que tem por aí fazendo lives e pedindo dinheiro e vendendo óleo ungido, sabonete ungido, vassoura ungida, usando o nome de Jesus para comercializar, para levantar dinheiro. Tem de monte isso daí. Vocês não imaginam o que as pessoas fazem nas igrejas aí por fora, irmãos. E para que isso? Como isso? Será que não entendeu o sacrifício de Jesus? Será que não entendeu que a gente tem que viver uma vida simples? Que a gente tem que se amar, se perdoar? Mas na cabeça das pessoas, elas vivem a vida e o tempo passa e chega a Semana Santa. Ah, não, agora é a Semana Santa. Ai, agora é a Semana Santa. Eu viajo ou eu vou na igreja? Aí a semana. Por que é a Semana Santa mesmo? Por que sexta-feira da paixão? Jesus se apaixonou por mim, por isso que ele morreu? Eu espero ter te respondido isso hoje. Porque Jesus amou a mim e a você e continua amando. Graças a esse amor a gente está aqui vivo hoje. Eu quero te encorajar, antes da gente ir embora, para você fechar os olhos, curvar sua cabeça, não diante de mim, mas diante de Deus que está aqui, de Jesus, e olhar para dentro de você agora de olhos fechados. Você que está em casa também, você pode fazer isso se você quiser. Olhar para dentro de você de olhos fechados e pensar assim: o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu vim só para o culto? Eu cultuei mesmo a Deus hoje aqui? Na hora que cantar, eu cantei mesmo ou eu só dublei? Na hora de bater palma, minha mão ardeu? Porque hoje é um dia muito especial. Eu estou comemorando a vitória, a passagem que Cristo me deu. Eu era condenado a viver a eternidade longe de Deus, mas agora eu não estou mais. Agora eu vivo a minha vida diante de Jesus. Agora eu vou morar no céu com o Senhor Deus. Quer dizer, você tem pensado sobre isso? Você tem refletido? O que é Páscoa para você? De olhos fechados, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Eu falo de olhos fechados para você não se dispersar. E de olhos fechados, pense nisso. O que Jesus representa para você? Te dou um tempo aí, 1 minuto que seja, 2, para você refletir sobre isso.